Amém. Amém, irmãos. Abra comigo sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos, capítulo 3. A partir do versículo 1. É um texto que tem estado no meu coração já há alguns dias, que tem me deixado em crise já há alguns dias. A palavra de Deus, ela precisa nos confrontar. Ela precisa nos colocar no centro da vontade de Deus. A palavra do Senhor não é só para fazer cafuné. Não é só para dizer o quanto nós somos amados, especiais para o Senhor. Mas é para muitas vezes nos dizer o quanto longe nós estamos daquilo que Ele espera de nós. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu, andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém? Pedro e João. Quem eram esses homens mesmo? Discípulos, né? De Jesus. Pedro era aquele cara impetuoso, o corajoso que saiu do barco, aí 3 passos depois afundou. Pedro era aquele que parecia estar sempre à frente dos outros. Jesus perguntava e ele logo respondia. É o mesmo Pedro que, na hora da angústia de ver Jesus ser preso, e com medo também de ele ir junto no pacote, negou Jesus 3 vezes. E é o mesmo Pedro a quem Jesus restaura depois da sua ressurreição. Ele dá uma palavra a respeito do chamado que Pedro tinha para continuar, para começar a obra da igreja nessa terra. E quem era João? Discípulo também. Alguns estudiosos dizem que João começou a seguir Jesus ainda adolescente, muito jovem, chamado de filho do trovão. E depois, no final dos seus dias, ele é conhecido como o apóstolo do amor, o discípulo do amor. Muitos textos falam que João era aquele amado de Jesus, o discípulo mais amado. Talvez era o mais novo, era o caçulinha da turma que Jesus colocava debaixo do braço, de vez em quando. Esse era João. E se a gente for olhar alguns textos antes, a gente só está aqui em Atos 3, mas se a gente voltar para Atos capítulo 1, a gente vai ver ali Jesus sendo levado aos céus e deixando a promessa do Espírito Santo para os seus discípulos.
Fiquem reunidos em Jerusalém até que venha o Espírito e revista vocês de autoridade. Aí, no capítulo 2, nós vemos acontecendo no dia de Pentecostes o que nós podemos dizer que foi o nascimento da igreja. Quando o Espírito vem sobre os discípulos reunidos ali, mais do que 12, tinham mulheres. O texto de Atos 1 vai dizer que muitos se reuniam todos os dias orando, esperando a promessa do Espírito. Isso nós vemos em Atos 2. E daí aqueles homens, antes com medo de serem presos também, são revestidos de um poder do alto que eles não conheciam. E aquela presença que eles tinham de Jesus, antes fora, ali vendo Jesus, agora estava dentro deles. Não estava mais com eles, estava neles. Eu fico pensando que esses homens viveram com Jesus. Foram 3 anos. 3 anos andando com Jesus. Eu queria passar um dia, pelo menos. Você não queria? Com Jesus assim, físico. O homem, Deus que andou nessa terra. Pelo menos um dia, uma tarde. Eles passaram 3 anos. E Pedro, Tiago e João... Tiago não está no texto, mas eram os mais próximos a Jesus. Dos 12 eram os 3 que viveram coisas que os outros não viveram. Foram os 3 que subiram no Monte da Transfiguração. Só foram os 3 que viram o milagre da filha de Jairo ser ressuscitada. Só foram os 3 que viram a agonia de Jesus no jardim do Getsêmani. Que Jesus manda que os discípulos esperem e chama Pedro, Tiago e João para orarem com ele. E eles não conseguem, eles dormem. E são esses 2 homens, Pedro e João, que nós vemos aqui no capítulo 3. Então, o Espírito Santo vem sobre eles, ali no capítulo 2. Eles são revestidos de poder, de autoridade, de graça de Deus, de entendimento. Tudo aquilo que Jesus falava começou a fazer sentido. Como se os véus dos olhos, da mente, do coração tivessem sido arrancados. E Pedro faz ali uma pregação, ali ainda no capítulo 2, de tanta autoridade, que mais de 3.000 se convertem ao Senhor. Onde estava aquele Pedro? Que às vezes era temeroso, sanguíneo, a gente fala, né? Agora com tanta autoridade, ministrando e falando do Senhor. Aí na sequência nós temos o capítulo 3. Então eu acredito que, questão de dias depois, semanas depois, essa situação acontece. Pedro e João estão entrando no templo, às 3 da tarde. Ali no mesmo momento estava sendo colocado um homem aleijado desde o nascimento. Não sabemos quantos anos ele tinha, talvez 20, 30, 40. Todos os dias ele era colocado ali na porta para pedir esmolas. E o povo judeu é um povo que dá muita esmola, faz parte da lei. Então ele estava no lugar certo para pedir esmolas. E a vida inteira dele foi pedindo esmolas. E ele foi sustentado por essas esmolas durante toda a sua vida. Será que foi coincidência Pedro e João estarem entrando no templo naquela mesma hora que aquele homem estava sendo colocado ali? Então, vendo esses 2 homens entrar, como ele deve ter pedido para os outros, ele pediu para Pedro e João também. Me dê uma esmola. E qual é a resposta deles? Versículo 4. Pedro e João olharam bem para ele. E Pedro disse: olhe para nós. Olhe para nós. Aí o homem olha, vou ganhar alguma coisa, né? Aí o que Pedro responde? Que mexe com a minha fé, que mexe com o meu cristianismo. Eu não tenho nem prata,
e nem ouro. Mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Ai, queridos, o que nós carregamos dentro de nós, a gente não tem noção. Esses homens entenderam com tanta profundidade o que eles carregavam dentro dele, o poder do Filho de Deus. Todos os outros poderiam dar esmolas, mas só Pedro e João podiam dar o que eles deram. Eles olham para aquele homem e dizem, Pedro fala, João estava ali em concordância, eu creio. Amém. Obrigada, André. Levanta e anda. E pega aquele homem pela mão e põe aquele homem de pé. E põe aquele homem de pé. E ele sai glorificando a Deus. Os seus tornozelos já não eram mais fracos. Igreja, quando nós vamos perceber o que nós carregamos dentro de nós, quando nós vamos tomar essa consciência? Jesus mudou? Não escutei. Jesus mudou? O Espírito Santo que estava neles está em nós? Onde está a ousadia desses homens na nossa vida? Onde está essa coragem de dizer isso? Olha, o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Aqueles que cruzam o nosso caminho, no nosso dia a dia, o que a gente tem para dar? Esmola? Se você der esmola, amém. Mas qualquer pessoa pode dar esmola. Mas só a igreja tem algo dentro dela que pode salvar, que pode curar o enfermo, que pode libertar aquele que está cativo, que pode restaurar uma família. E às vezes a gente se contenta e dá esmola, porque a gente não tem coragem, porque a gente não entende o que está dentro de nós, o poder do Senhor dentro de nós. Abra comigo 1 Coríntios 4:20. Pedro e João tinham tanta certeza de que aquele mesmo Jesus estava com eles. Eles começaram apenas a viver ali em Atos 3 muitos milagres. E aí você vai lendo Atos e você vai vendo assim, era unção de Deus, cura, prisão. Aí sai milagre de Deus, sai da prisão. Aí continua pregando, milagres, cura, prisão. Era assim. E assim eles foram forjados. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. E o reino de Deus não está aqui nem ali, está dentro de nós. Muitas vezes a gente pensa que o mundo está cansado da igreja. Você já teve esse pensamento assim, as pessoas não querem mais saber de Jesus, é tão difícil evangelizar hoje, todo mundo já ouviu na palavra, quase todo mundo, só se a gente for lá para os confins dos confins. Mas a nossa realidade aqui já foi na igreja tal, já foi igreja tal. Mas comece a ouvir pelo Espírito a fome e a sede que há no coração das pessoas. Comece a ouvir e perceber o quanto elas precisam de Deus. Talvez elas conheçam a religião, mas não conhecem a Deus, não conhecem a Jesus. E a religião dá esmola. E a esmola resolve a situação do dia.
Tanto é que aquele homem viveu todo aquele tempo pelas esmolas. O mundo nos dá esmolas de atenção, de reconhecimento. Muitos constroem suas riquezas em cima de esmolas que o mundo dá. Mas aquilo que há dentro de nós, o Evangelho de Jesus, não é uma esmola. É um poder. É algo muito maior. E ainda assim está dentro de nós. Se alguém se acidentar aqui na frente, misericórdia, Senhor, guarda com os teus anjos essa rua aqui. Santa Casa está ali na frente. Mas se trouxerem aqui, na nossa porta, alguém que perdeu a vida e falar assim para a gente, nos ajude. O que nós vamos fazer? Ligar para chamar o Gustavo, nosso enfermeiro de plantão? Ligar para o SAMU? Ou vamos ordenar que ele volte à vida? Pode acontecer, não pode? E o poder para voltar à vida está onde? Dentro de nós. O que eu tenho, isso eu te dou. Levanta em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E quantas coisas passam na nossa própria vida. Coisas simples que a gente não consegue ordenar para que se resolvam. Às vezes a nossa própria alma a gente não consegue aquietar. E esquece que o que está em nós é muito maior do que o que está no mundo. E o reino de Deus não são apenas palavras. As pessoas estão cansadas de palavras. Só de palavras. Ah, já foi tanto na igreja, mas não conheceu o poder de Deus. E a palavra poder, às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque poder no mundo é uma coisa. Poder no reino de Deus é outra. Tem a ver com amor. Tem a ver com transformação, com renúncia. Não é de estar acima do outro. Esse é o poder que habita em nós. E o mundo tem clamado por aquilo que nós carregamos. E o que nós temos feito? O que nós temos feito? Quando a gente segue o texto de Atos 3, se você ainda tiver com a sua Bíblia aberta nesse texto, lá no versículo 11, aí depois todo mundo entende, reconhece aquele homem andando, e o texto segue dizendo assim: apegando-se o mendigo, apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhe disse: israelitas, por que isso surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhe fosse liberto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé, no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Então as pessoas vão até eles. Uau, o que vocês fizeram? São os caras. Deixa eu ler 2 versículos para vocês, de novo. Versículo 4, Pedro disse: olhe para nós. Versículo 12. Por que vocês estão olhando para nós? Espera aí. Primeiro ele pede para olhar para eles. Aí o povo olha e ele diz: por que vocês estão olhando para nós? Não fomos nós que fizemos isso?
Sabe o que eu entendo, queridos? Os apóstolos chamaram atenção para si, mas a glória era de Deus. A glória do que aconteceu foi dada a Jesus. E a gente teme muito falar isso, né? Olha para a minha vida, me segue. O apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ai, pastor, é muita arrogância falar isso. Seja meu imitador. Eu tropeço também, sou humano. Mas será que isso não é uma fuga? Será que não é uma fuga para uma vida medíocre? Uma vida cristã meia boca? Ou a gente tem que ter coragem de falar: olha para mim, pelo menos para o céu você chega. No céu você vai chegar. Amém? Para o céu você vai? Quem estiver olhando você vai para o céu também? Olhe para nós. Ele chama atenção, Pedro chama atenção para eles. Aí quando se realiza um milagre, ele fala: agora não olhe para nós. Quem fez foi Jesus. Nós podemos chamar atenção para a nossa vida. Olha o que Jesus fez no meu casamento, na minha vida, na minha história. Mas a glória tem que ser dele. A glória precisa ser dada a ele. E a gente às vezes tem dificuldade com isso. Mas a gente quer a glória do Senhor para nós. Mas a glória é dele. A glória sempre será dele. Amém? Agora abra comigo 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, versículos 5 a 7. Por que Pedro deu a glória ao Senhor? Amém? Nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. Pedro, João reconheciam que eles eram vasos de barro. E o que importa mesmo é o que está dentro, o que eles carregavam, o poder, a vida de Jesus neles. Mas eles sabiam que eram apenas vasos de barro, que esse poder vem de Deus, não pertence a nós. Aí eu olho para esse texto, vaso de barro, e logo eu me lembro, me vem um outro texto no coração. Você sabe qual é? Jeremias 18, 1 a 6. Vamos abrir? Quando Deus chama o profeta Jeremias e o manda ir a uma casa do oleiro, e às vezes eu fiquei pensando nessa palavra do vaso de barro, né? Quem tem vaso de barro em casa aqui? Quem cozinha em panela de barro, mulheres? Arro. O sonho do meu marido é me dar panela de barro. Eu não sei nem como funciona esse troço. Se um dia ela chegar lá em casa, eu peço uma assessoria para Arro. Você tem prato de barro? Copo de barro? Provavelmente não, né? No máximo aquela moringuinha de barro, né?
de antigamente, que dizem que é a mais saudável para purificar água. Só que naquela época tudo ou quase tudo que era utensílio para uma casa era feita de barro. Então era muito útil. Quando eu penso em vaso de barro, eu só penso naqueles vasos bonitos, correndo água assim no jardim, com flores. É o que eu tenho de imagem de vaso de barro. Mas para quem só tinha aquilo para usar, aquilo era extremamente útil. Não tinha louça, não tinha alumínio, graças a Deus. Era extremamente útil. Então, Jeremias 18, versículo 1. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, Ministério Cristão, Justiça e Paz. Vaso de barro. É o que nós somos. E você já se decepcionou? Você já quis desistir desse negócio de vida de crente? Você já quis desistir do ministério que Deus tem para você? Você já desanimou? Você, não, vou largar a mão desse negócio. Não é para mim, o preço é alto demais. Você já se decepcionou com pessoas na igreja? Não, naquela igreja não dá para ir. Tem muita fofoca. Naquela igreja não dá para ir. Pastor não me cumprimenta. Sabe por quê que isso acontece com a gente? Que a gente desanima, que a gente tem vontade de desistir. Porque nós somos vasos de barro. E às vezes um vaso, ele começa a ter uma rachadura. Às vezes um vaso olha para o outro e pensa, esse é maior, cabe mais coisa, esse é pequenininho. Esse é mais perfeito, o outro tem defeitos. Nós somos vasos de barro. E como a palavra de Jeremias fala, de vez em quando o Senhor precisa nos pegar de jeito. E tirar pedrinhas, sujeiras da nossa vida. Nos quebrar, nos fazer de novo. Sabe por quê? Às vezes Deus quer nos dar mais. E o nosso vaso é muito pequeno. E Deus precisa aumentar a nossa capacidade de suportar a glória dele nas nossas vidas. Aí você está sendo esmagado, espremido, passando na prova, dando glória a Deus? Nem sempre, pastora. Eu sei como é. Mas se Deus ainda está se importando em tratar você como um vaso, fique feliz. Ele ainda quer usar você. Ele ainda quer usar você. Se você estivesse encostado numa prateleira do Senhor, era motivo para você ficar preocupado. Mas se Deus está moldando a sua vida, Ele ainda quer usar você. Então fique feliz. Fique feliz todas as vezes que o Senhor precisa moer você, tirar coisas de você que não são agradáveis. Ou ampliar a sua visão. E às vezes a visão só se amplia depois de um sofrimento, de uma luta. Vasos de barro nas mãos do Senhor. Mas o que realmente importa é o que nós temos dentro de nós. É o que está dentro de nós, que é muito mais precioso. Deus não erra na escolha dos seus vasos. Eu
Eu e o Carlos completamos 12 anos de casados esse ano. Eu sempre faço as minhas cartinhas, né, amor? Sempre escrevo, gosto de escrever. E me expressar através do que eu escrevo. E eu escrevi para ele que no começo do nosso casamento, eu achava que Deus tinha errado por me escolher para ser a esposa dele. Vocês conhecem meu marido, né? Chega arrebentando tudo aqui. Falei, Senhor, tem certeza que sou eu, que o Senhor escolheu para estar do lado desse varão valoroso? E o tempo foi passando, fui entendendo melhor os propósitos de Deus. E Deus foi nos forjando. Eu tenho certeza hoje, né, amor? Eu escrevi isso na cartinha que eu fiz para ele. Muito diferentes nós dois, na maneira de ser, na maneira de entender as coisas de Deus. Hoje já não mais tanto, mas no começo principalmente. Deus não erra quando Ele escolhe alguém para fazer a sua obra. Deus não erra quando escolhe um casal para fazer a obra do Senhor. Quer dizer, a obra de um, quando você é casado, é a obra de dois. Deixa eu explicar melhor. Meu marido tem um chamado pastoral, apostólico, profético. Mulher, você faz parte disso. Você faz parte disso. Ah, minha esposa tem chamado para missão, para evangelizar, para ministrar louvor. Homem, você faz parte disso. Nós somos um no Senhor quando nos casamos, amém? Então, quando Deus olha para nós como vasos, Deus vê vasos que se completam. Deus vê uma missão, ainda que sejam dons diferentes. Deus não erra. Você está no pacote. Seu marido é ungido, abençoado, você está no pacote. Deus não errou. Ele precisa de você ao lado dele. Amém? Né, Márcio? Tão diferentes. Deus usa de forma tão especial, tão singular. O que nós temos, igreja, dentro de nós? O que as pessoas que passam na nossa vida recebem da gente? Prefiro não dar nada do que dar alguma coisa errada, né? Mas há algo dentro de você, é um tesouro eterno. É um tesouro que está dentro de você. A própria presença de Jesus, através do Espírito Santo. O poder, a vida, a transformação dentro de nós. Nós só precisamos entender e receber isso como uma chave de entendimento. Lembra das chaves da pregação de quarta-feira, quem esteve aqui? A chave do reino, a chave do entendimento, a chave da salvação. Só que a gente precisa usar aquilo que está dentro de nós. A gente precisa pôr para fora, pedir que o Espírito Santo ative isso em nós, porque já está aqui. Já está dentro de nós. Você pode ficar de pé? Glória a Deus. Eu estou conseguindo pregar só com uma folha assim, ó. Eu não sei se eu estou evoluindo. Eu preguei a primeira vez, eu tinha 17 anos. E eu tenho a pregação escrita ainda guardada em casa. Até as vírgulas eu acho que eu lia. E gosto de escrever, como eu já falei. Eu falei, amor, eu não tenho mais tanta necessidade de escrever, mas parece que está tudo aqui. Amor, pontua. Você vai ver os pontos do meu marido quando ele prega 3 frases assim. E ele fala que nunca chega no final da pregação.
Glória a Deus. Senhor, nos dá liberdade para fluir naquilo que Ele nos dá. E da forma como nós somos. Como vasos de barro, mas cheios de algo precioso. Cheios de um poder que essa terra tem clamado. Eu disse aqui na semana passada sobre o chá das mulheres que vai ser sábado, que há muitas mulheres à nossa volta que precisam receber aquilo que vai ser dado aqui. E há muitas pessoas à nossa volta que precisam receber aquilo que nós temos em nós. Talvez é a hora sim da gente se acertar com o Senhor e começar a ter ousadia e dizer: olhe para nós. Estou em depressão, estou triste. Alguém pode chegar para você: olhe para mim. Olhe para o que Jesus fez na minha vida. O meu casamento está difícil. Olhe para o meu. É uma bênção. Mas é Jesus. É Jesus quem faz. Começarmos a chamar atenção para nós. Mas a glória sempre será dele. Amém? Precisamos deixar de ser uma igreja tímida, uma igreja de esmolas, e começar a entender que nós somos uma igreja que tem um tesouro. E há uma diferença grande entre esmola e tesouro, não é verdade? Esse homem que foi curado, ele recebeu parte de um tesouro. O que nós temos em nós? Você pode colocar sua mão no coração, as mãos no coração, assim. Começar a sentir a presença do Senhor. Começar a buscar esse entendimento de que você tem um tesouro dentro de si. A própria presença de Jesus habita em nós. E Jesus não mudou. Jesus não mudou. E um dia Jesus estava com os discípulos e ele falou assim: vocês vão fazer obras maiores do que estas. E esse é o tempo da igreja se levantar e não apenas pregar o evangelho com palavras, mas viver um evangelho de poder, de vida e de transformação. E deixar que as nossas vidas falem. Porque nós carregamos um tesouro em nós. Você pode repetir comigo a resposta que Pedro deu àquele homem? Eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Aleluias. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Quero chamar a igreja para fazer algo diferente nessa noite. Nós precisamos ser ativados pelo Espírito naquilo que temos carregado em nós. Você tem algo de valor aí dentro? Então você vai sair do seu lugar, mas você não vai vir ao altar. Você vai procurar um irmão ou uma irmã. Não vale orar casal, tá? Hoje não. Você vai ministrar na vida desse irmão, dessa irmã, aquilo que está dentro de você. Nós vamos orar uns pelos outros, porque está dentro de nós o mesmo poder que estava sobre a vida desses homens está sobre a nossa. Então saia do seu lugar, procure alguém. Vamos bagunçar essa igreja.
Pode vir aqui na frente, mas vem com uma dupla. Vamos orar 2 a 2. Ou de 3, se não fechar. Comece a pedir ao Espírito Santo. Se você é visitante, não vamos deixar ninguém sem oração, hein? Alguém vai chegar em você para orar. Você vai pedir ao Espírito Santo que ative na vida desse seu irmão e da sua irmã aquilo que está dentro dela. Você vai ministrar autoridade sobre a vida desse irmão, dessa irmã. Você vai ministrar um novo entendimento. Espírito Santo, Jesus, oh Espírito Santo, foi soprado, foi dado à igreja um poder. Não é um poder humano, é um poder sobrenatural. É um poder de transformar vidas. Oh Jesus, sopra sobre a tua igreja, Espírito Santo, ativa isso em nós, Senhor. Ativa isso em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Aquilo que está em nós é maior do que o que está no